Você gosta de angu? Eu adoro, e essa receita ficou simplesmente sensacional. Quer aprender a preparar uma das melhores receitas de angu que você já provou? Então vem comigo. O meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly. Sejam muito bem-vindos. E nós já vamos começar esse vídeo hidratando o nosso fubá. Para isso, selecione um recipiente grande e adicione a ele 1,5 xícaras de fubá. Em seguida, acrescente ao seu fubá 1 litro de água em temperatura ambiente. Mexa bem para dissolver o seu fubá na água e dessa forma hidratá-lo por igual. Depois disso, deixe o seu fubá descansar por 40 minutos nessa água. Enquanto isso, prepare os demais ingredientes da sua receita. E também, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, além de ficar por dentro de receitas deliciosas, vocês também aprendem dicas que te ajudam muito no dia a dia. A segunda parte desse vídeo será preparar a proteína da sua receita. E para essa receita, gente, eu decidi utilizar o peito de frango, porque é uma carne mais magra. Mas lembre-se de retirar qualquer resíduo de gordura que tenha no seu peito de frango. Em seguida, corte-o em tiras, exatamente da forma que eu acabei de fazer aqui, e depois corte essas tiras em cubinhos bem pequenininhos, ok? E enquanto eu corto o meu frango, eu vou passar para vocês 2 dicas. A primeira é com relação à hidratação do fubá. É importante hidratar o seu fubá porque assim na hora de prepará-lo, ele cozinhará muito mais rápido do que se você utilizá-lo seco. Mas você não pode, em hipótese nenhuma, utilizar água quente ou morna nessa hidratação, porque senão você irá iniciar o processo de cozimento do seu fubá e aí, ao invés de hidratá-lo, você irá transformá-lo em uma maçaroca. Após cortar o seu peito de frango em cubinhos bem pequenininhos, será hora de temperá-lo. E o tempero aqui é bem simples, apenas sal e pimenta do reino. Misture bem para que tanto o sal quanto a pimenta do reino seja distribuída por todos os cubinhos de frango e deixe ele descansar na geladeira por 30 minutos. Bom, agora que 2 dos processos mais importantes dessa receita já estão em andamento, vamos cortar os temperos que utilizaremos. Selecione um tomate médio e bem maduro. Em seguida, corte o seu tomate em cubinhos com semente e tudo. Retire apenas aquele talo branco do meio porque ele acaba não dissolvendo e fica meio durinho. E, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês uma breve explicação desse passo a passo e também a lista de ingredientes com todas as quantidades. E não esqueça, sua participação é fundamental para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo para consultar depois. Essas ações não custarão nadinha para vocês, mas irão nos ajudar muito, e eu estou contando com a sua colaboração. Depois de cortar o seu tomate, será hora de cortar os demais temperos dessa receita. Eu estou utilizando uma cebola que tem aproximadamente o mesmo tamanho do tomate. Porém, pro frango, eu só irei utilizar metade dessa cebola. A outra metade eu irei reservar para o preparo do fubá. Com relação ao alho, a mesma coisa. Eu estou utilizando 6 dentes de alho grandes. Irei picar todos eles, mas na hora de preparar o meu frango, eu irei utilizar apenas a metade. A outra metade eu também irei reservar para preparar o meu angu. Bom, depois de cortar todos os temperos da sua receita, será a hora de iniciar o preparo dela. Para isso, leve uma frigideira ao fogo ou a panela da sua preferência. Adicione azeite suficiente para forrar o fundo da panela e deixe aquecer. Quando começar a subir essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, significa que o seu azeite começou a aquecer. Nesse momento, você deve adicionar o seu frango e deixá-lo refogar até que ele fique branco. Como eu disse para vocês, eu selecionei o peito de frango como proteína dessa receita, mas eu posso garantir que ele fica bom com vários outros tipos de carne. Uma carninha desfiada, uma linguicinha, fica tudo sensacional. Porém, eu queria utilizar quiabo, e eu acho que frango e quiabo combinam muito bem. Quando o seu frango começar a ficar branco, mexa bem para que todos os cubinhos refoguem ao mesmo tempo. Aí será a hora de acrescentar metade da cebola que picamos e refogar esses 2 ingredientes até que eles comecem a dourar. Quando a sua cebola começar a murchar, será a hora de entrar com o alho, lembrando de utilizar também apenas a metade do alho que picamos, porque a outra metade será utilizada no preparo do angu.
Depois de adicionar o alho, você seguirá refogando o seu frango até que o alho comece a dourar e no fundo da panela se forme essa borra aqui que vocês estão vendo no vídeo. Gente, essa borra é muito importante porque ela trará ainda mais sabor para a nossa receita. Quando essa borra se formar, você irá juntar o seu frango em um lado da panela e sobre essa borra você irá adicionar os tomates picados. Você deverá mexer bem até que essa borra se desprenda e seguirá fazendo isso em todo o fundo da panela, desprendendo toda essa borra. Depois que a borra soltar totalmente, você irá misturar tudo muito bem para agregar os tomates picados aos cubinhos de frango e dessa forma ir incorporando todo o sabor da borra que está nos tomates. Baixe o fogo e deixe os seus tomates refogarem com o frango por 3 minutos ou até que eles comecem a murchar. E quando isso acontecer, será a hora de entrar com o quiabo. E por falar no quiabo, aqui vai a próxima dica desse vídeo. Para que o seu quiabo não solte muita baba, você deve fazer o seguinte: você irá lavar todo ele e deixará ele escorrer. Quando ele estiver úmido, você irá secar um a um, isso sem cortar nenhum pedacinho dele. Somente depois que o seu quiabo estiver completamente seco é que você irá cortar a parte de cima e em seguida irá fatiar ele na espessura que você desejar. Como eu cortei o meu frango em cubinhos bem pequenininhos, eu optei por cortar o meu quiabo em fatias finas. Não muito fininha a ponto de ser translúcida não, tá bom, gente? Aqui no vídeo vocês conseguem ver bem. Agora eu irei adicioná-lo na panela e irei refogá-lo junto com os ingredientes que já estão lá. Gente, eu tô numa curiosidade danada aqui. Vocês sabem qual a diferença entre angu e polenta? Pois bem, o angu ele fica mais cremoso e mais fluido. Eu já até dei a receita aqui no canal. Já a polenta ela fica mais firme. Se você deixá-la ficar bem grossinha, você até consegue cortar para fritar. O angu também é uma comida tipicamente brasileira. Já a polenta tem origem italiana. E aí, você sabia disso? Me conte nos comentários aí na sua cidade como se chama esse prato. Lembra que lá no início vocês me viram utilizar esse recipiente para colocar o azeite? Eu só utilizei a metade. Então, agora eu irei utilizar a outra metade. Essa metade é o equivalente a 3 colheres de sopa. Então, ao todo, eu utilizei 6 colheres de sopa para preparar essa parte da minha receita. Depois de adicionar o quiabo, misturar bem e refogá-lo por 3 minutos, será hora de adicionar o azeite, mexer bem para distribuí-lo por esses ingredientes e em seguida acrescentar o colorau. Eu estou utilizando 2 colherinhas de café de colorau e após adicioná-las eu também irei mexer muito bem para distribuí-la de forma uniforme. E após adicionar o colorau, irei mexer muito bem para distribuí-lo de forma uniforme pelos ingredientes que estão na panela. Depois de incorporar o colorau a esses ingredientes, eu irei acrescentar a água. Ao todo, eu irei acrescentar 90 ml de água. Vou mexer bem, manter o fogo baixo e deixar o meu quiabo cozinhar até a água secar pela metade. Quando isso acontecer, o meu frango com quiabo estará pronto. Nesse momento eu irei desligar o fogo, reservar essa parte da minha receita e iniciar o preparo do meu angu, ou polenta. Mas antes eu quero mostrar bem de pertinho para vocês como ficou o meu frango com quiabo. E olha isso, gente, que maravilha! Para preparar o seu angu ou a sua polenta, você colocará em uma panela grande o azeite e a cebola e irá refogar bem esses 2 ingredientes até que a sua cebola comece a murchar. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me conte nos comentários. Aproveite para me contar se para você esse prato é angu ou polenta. Me conte também qual a sua receita favorita. E quem sabe, ela não vira a próxima receita aqui do canal. Quando a sua cebola começar a murchar e ficar translúcida, você entrará com o alho e aí sim você irá refogar esses ingredientes até que a cebola e o alho comecem a dourar. Quando a sua cebola e o seu alho estiverem dourados assim, será a hora de acrescentar o seu fubá hidratado. Mas antes você irá substituir a colher que você estiver utilizando pelo fouet. E já já eu explico o motivo. Mas antes de colocar o fubá hidratado, você deve mexer para misturá-lo à água. Dessa forma, tanto a água quanto o fubá irão entrar na panela. Em seguida, você começará a mexer com o fouet até que o seu angu comece a engrossar.
Gente, antes de seguir com a receita, eu quero explicar duas coisas para vocês. A primeira delas é a seguinte: a água inicial na qual eu coloquei o meu angu de molho não é essa água que vocês me viram colocar na panela, ok? Aquela água eu fiz o quê? Eu deixei meu angu de molho, depois de 40 minutos eu escorri aquela água com cuidado para o fubá não ir junto e em seguida adicionei uma nova água, que foi essa que entrou na panela. Já com relação ao fouet, eu utilizo ele para que a minha polenta ou o meu angu não empelotem. Com o fouet eu consigo fazer esse processo até o final sem o meu angu empelotar. Bom, quando o seu angu começar a engrossar, você irá ajustar os temperos dele, como sal, pimenta, tudo ao seu gosto, fica ao seu critério. Um ponto muito importante sobre o preparo do seu angu ou da sua polenta é que quando ele começar a engrossar, você precisa ir provando ele para saber se ele está pronto ou não. Você saberá que o seu angu está pronto quando você não sentir mais o granulado do fubá na ponta da sua língua. Quando isso acontecer, será hora de você entrar com o queijo parmesão ralado, aqueles de pacotinho mesmo. Eu utilizei nessa receita aqui apenas a metade. Se você for aumentar a receita, coloque um pouco mais. E é com essa textura aqui que a sua polenta deve ficar. Quando ela estiver assim, ela estará pronta. Depois de adicionar o queijo parmesão ralado, prove novamente para saber se a sua polenta está no ponto certo de sal. Caso seja necessário, ajuste o sal. Em seguida, desligue o fogo, transfira o seu angu para um refratário e aguarde 5 minutos. Esse tempo será suficiente para formar uma película sobre a sua polenta. E aí, quando essa película se formar, você conseguirá acomodar sobre o seu angu aquele frango com quiabo tão saboroso que preparamos. Essa película é importante porque ela não deixará que o frango com quiabo afunde no angu. Bom, depois de acomodar o frango com quiabo sobre o angu, é só você aproveitar essa receita que está tão saborosa. E aí, vamos ver como ficou essa receita? E olha, gente, posso falar para vocês, ficou sensacional, deliciosa de verdade. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e comam as duas receitas que eu estou deixando aqui no final para vocês.